Graça e paz, irmãos, amém? Muito bom dia a todos. Quero dar a oportunidade para você cumprimentar o irmão, a irmã que está do seu lado, à sua frente, na sua retaguarda, dar um sorriso, porque sorriso é de graça, faz muito bem. Sorrir move os músculos do rosto, então rejuvenesce, faz muito bem, e a Bíblia diz isso. Um coração alegre aformoseia o rosto. E o contrário também é verdade. Um sorriso no rosto acaba alegrando o seu coração. Se não alegrar o seu, pelo menos o do irmão vai alegrar. Aí um sorriso ele contagia. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos para a nossa lição que se encontra na página 48 da nossa revista, a lição número 8. Vamos falar sobre, continuando a falar sobre os personagens bíblicos, vamos falar sobre Joel, profeta Joel. E o título aí da nossa lição é Joel, canal humano de promessas divinas. Vou pedir para o Sérgio, apaga para... Pode deixar que eu apago aqui, a luz aqui do pessoal poder enxergar melhor. Aí. Então, Joel é canal humano de promessas divinas. Na verdade, todos os profetas foram, canais humanos, todos aqueles que transmitem a mensagem do Senhor são canais de promessas divinas e nos nossos dias nós também somos canais de promessas divinas para a humanidade, para o mundo perdido, para o pecador que está perdido nos seus delitos e pecados. Amém? O autor da nossa lição é o pastor Gerson Brum Machado. Eu acho que ele começou a escrever nessa revista, né, pastor? Não me lembro. Já tinha... Tá. Faz pouco tempo, né? Em Florianópolis? Amém. Missionário em Floripa. Terra boa. Nossos textos bíblicos inspirativos se encontram aí na revista também, começando no final da página 48, tá? E prosseguindo na página 49. Joel 2, do 15 ao 17, Atos 2, do 32 e 33, e Joel 2, 27 ao 32. Esse último, Joel 2, 27 ao 32, não está impresso na revista, tá, irmãos? Então, abra a sua Bíblia aí no livro de Joel. E vamos começar lendo, como de costume, começando com uma irmã, Joel 2,15, e depois um irmão. Joel 2,16, um irmão. Página 49 da revista. Pode. Não, Atos 2:32, irmão, por gentileza. Tá na página 49 aí na sequência. Está na revista, se o senhor quiser ver na revista, página 49. Tá ok. Amém.
Amém. Joel 2:27, agora na revista, na Bíblia. Amém. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta em Joel, porque nós vamos ler outros textos ao longo da lição. E vamos orar nesse momento, irmãos, com muita reverência e temor, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Tudo acerca do Senhor tem que ser feito com muita reverência e temor, mas especialmente quando vamos falar de um assunto tão importante que é o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós aqui nesse momento, Senhor Deus, declaramos a nossa total dependência do Senhor. E pedimos, Senhor Deus, humildemente que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã. Precioso e Santo Espírito de Deus, o Senhor que tem o poder de sondar mentes e corações e convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, e também é o nosso grande ensinador, o nosso consolador. Vem nessa manhã operar a Tua obra aqui, né, no meio da Tua igreja, no meio dos meus irmãos, na minha vida também, Senhor Deus. Flui, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor falando e ministrando aqui, para transformar as nossas vidas conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Texto áureo da nossa lição, a gente já leu aqui na passada, né? Joel 2:28, mas vamos recitar juntos, 1, 2 e 3. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Joel 2:28. Amém. Os objetivos da nossa lição nessa manhã, irmãos, que o Senhor nos ajude a alcançá-los, em nome de Jesus. Conhecer a história de Joel, o profeta usado por Deus para anunciar a vinda do Espírito Santo e suas realizações. A curta história de Joel, que a gente não tem muita coisa sobre ele na Bíblia, a gente vai ver um pouco à frente aí. Perceber que o derramamento do Espírito no Pentecostes foi cumprimento profético, manifestação de poder e início da missão evangelizadora da igreja. Então, tudo o que acontece no Novo Testamento já havia sido dito no Antigo. O Novo Testamento ele é a confirmação, ele é o complemento das profecias que haviam sido ditas no Antigo Testamento. O Senhor Jesus, como Messias, como havia sido profetizado em todo o Antigo Testamento, ele cumpriu cabalmente todas as profecias que havia sobre ele. Não tem uma profecia sequer acerca de Jesus que ele não cumpriu durante o seu ministério terreno aqui. Tudo que foi falado acerca de Jesus no Antigo Testamento, ele cumpriu cabalmente ipsiliter. Inclusive, repartiram as minhas vestes, fui contado entre bandidos. Tudo que foi falado no Antigo Testamento acerca de Jesus, tudo, irmãos, ele cumpriu cabalmente. E assim também é a profecia acerca do Espírito Santo, que a gente tem que entender que o cumprimento da profecia, muitas vezes, ela não é o seu todo, tá? Principalmente essa aqui do Espírito Santo. Ela existe um cumprimento que ele vai se estendendo ao longo das eras, ao longo das gerações. Quando o apóstolo Pedro fala lá, e se cumpriu nesse dia o que foi dito pelo profeta Joel, é que Deus, enviando o seu Espírito, ele estava cumprindo essa profecia, dizendo, olha, está acontecendo nesse dia, mas essa profecia ela vem se estendendo até os nossos dias, até o cumprimento
até a consumação dos séculos, até a vinda do Senhor Jesus. Amém? A gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso ao longo da lição. E no praticar, precisamos praticar os princípios bíblicos que precedem o derramamento do Espírito Santo. Oração, confissão de pecados e arrependimento, para que possamos viver essa manifestação nos nossos dias. Então, quando a gente olha para o livro do profeta Joel e que ele prediz, ele profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo, mas ele começa ali no 2:28, que nós lemos aqui, que diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, tal. Então ele diz assim, depois disso, depois de algo que aconteceu, aí ele vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, e a gente vai ver depois do que ele vai derramar o Espírito Santo. Amém? Tá tranquilo até aqui? Tá muito rápido, muito devagar? Tá bom? Tá acompanhando? Vamos lá, irmão, vamos correndo aí. Correndo devagar, aquele trotezinho de leve. Quem foi o profeta Joel? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida de Joel. Não é um profeta assim, Joel morou em tal lugar, fez isso e tal. Não, a Bíblia só fala que ele era filho de um homem chamado Petuel, lá em Joel 1:1. E não diz nem exatamente de qual vila, qual aldeia, qual cidade era Joel. Ele era filho desse Petuel e pela sua profecia, pela forma como ele fala, para quem ele se dirige, nós podemos inferir que ele era de Judá, nós podemos entender que ele era de Judá, o reino do sul, mas também não está tão claro assim onde ele morava, se de fato ele era, porque às vezes acontecia isso, o profeta era do reino do sul, ele profetizava para o reino do norte. Aconteceu isso já, mas no caso do profeta Joel, os estudiosos entendem que ele morava assim em Judá, ou em Jerusalém, ou próximo ali, tá? Mas o fato é que não tem muita coisa, e também não há referência direta do nome de Joel em outros livros. Nenhum outro profeta, nenhum outro livro do Antigo Testamento fala assim, o Joel, isso e isso. A gente vai encontrar no Novo Testamento o apóstolo Pedro falando, olha, o que está acontecendo hoje, lá em Pentecostes, né, em Atos 2, ele fala assim, o que aconteceu hoje, esses homens não estão bêbados não, eles estão falando em outras línguas, não é porque eles estão bêbados. O que aconteceu é o que estava predito lá pelo profeta Joel e tal, e aí ele cita novamente alguns trechos da profecia de Joel 2:28 ao 31. Amém? Então, no Antigo Testamento, ninguém mais fala sobre Joel, só tem referências sobre ele no seu próprio livro. Seu nome significa Jeová é Deus. Os irmãos sabem muito bem, sabem melhor do que eu, que os nomes terminados em El significa Deus, Senhor, alguma coisa, e o nome de Joel é Jeová é Deus, porque esse J-O aí, que no caso em hebraico é J-W-O, seria Joel, alguma coisa assim, é uma contração do nome Jeová. Então, esse Joel Jeová é Deus, Deus é o Senhor, enfim, o Senhor é Deus. Acredita-se que tenha vivido no período dos reis, antes do cativeiro babilônico, porque as suas profecias não dão a entender de que o povo de Israel já está no cativeiro. É um anúncio de que os inimigos vão invadir ainda Jerusalém, então entende-se que ele viveu, e a sua profecia ela é dita antes da invasão de Jerusalém. Então, ele viveu antes do cativeiro babilônico. Agora, especificamente, em qual ponto da história está inserido Joel, nós não sabemos. Acredita-se que por volta de 830 a.C., antes do cativeiro babilônico, antes da queda de Jerusalém. Amém? Isso aqui é um pouquinho sobre o profeta Joel, o que a gente tem de estudo, o que a gente sabe um pouco dele. Agora, o que a gente sabe, o que a gente precisa saber é o contexto da sua profecia. Ele profetiza num tempo de crise espiritual da nação e grandes dificuldades materiais. Todo o período dos reis, irmãos, é praticamente isso, essa realidade. Crise espiritual, em alguns momentos prosperidade financeira, em outros momentos dificuldade, principalmente o tempo ali que precede a invasão dos babilônicos. Lá no Reino do Norte, na verdade, em Israel, com capital em Samaria,
Antes da invasão dos assírios, eles estavam passando por um momento de prosperidade financeira. Vamos orar pela nossa campanha de Lucas 10:2, pedindo ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, continuando, Senhor Deus, no propósito da campanha, e, Senhor Deus, orando com sabedoria no texto, Senhor Deus, de Lucas 10:2, onde o próprio Senhor Jesus nos incita a orar, pedindo ao Senhor que envie mais trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor levante, capacite e envie, Senhor Deus, homens e mulheres, ó Pai, idosos, crianças, cheios do Teu Santo Espírito, para proclamar, Senhor Deus, as grandezas do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, para que o pecador se arrependa e seja salvo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, envia um exército, Senhor Deus, de homens e mulheres para proclamar o Evangelho às nações, aos povos não alcançados, aos ribeirinhos, às tribos indígenas, Senhor Deus, aos muçulmanos, aos ciganos, Senhor Deus. Ó Pai, às elites, aos ricos muito ricos, aos pobres muito pobres, nas cracolândias, Senhor Deus, em todos os lugares, nos presídios, nos hospitais, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que Teu Evangelho, Senhor Deus, chegue a todos, em nome de Jesus. Amém. Então, voltando aqui, ele profetiza num tempo de crise espiritual. O Reino do Norte, antes da invasão dos assírios, estava passando por um momento de prosperidade financeira. E o Reino do Sul, nesse momento do profeta Joel, estava passando por uma crise muito grande. Por isso também nós não acreditamos que ele era do Reino do Norte, ele morava no Reino do Norte. Provavelmente ele morava no Reino do Sul. E ali, qual era o contexto? Seca. Uma seca muito grande, a gente consegue ver aqui no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Joel. Pragas nas plantações, pragas de gafanhoto destruidor, o cortador, o migrador, vários tipos de pragas, lagartas que comiam a plantação, enfim, não havia plantação, as vides. Chegou um momento em que o sacerdote não tinha o suco da vide, né, o vinho, para oferecer no templo. Aí tem uma parte ali que ele fala assim: vocês, os beberrões, acordem, porque se faltava vinho para oferecer no templo, o beberrão teve que se limpar na marra, né, à força. O cara teve que parar de beber vinho à força, porque não tinha onde comprar. Então, peste nos animais e, consequentemente, fome. Esse era o contexto, esse era o ambiente que Joel estava profetizando ali em Judá, em Jerusalém. E ela é uma profecia de duplo cumprimento, irmãos. Havia um cumprimento para o tempo dele imediato. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tá? Já estava acontecendo a fome, a peste. Iria acontecer a invasão dos babilônicos. E também um cumprimento futuro. Tanto da destruição, no final dos tempos, ele vai fazer um paralelo entre os dias dele e a guerra que vai acontecer no final dos dias, o exército do anticristo e tudo aquilo que a gente vê em Apocalipse, e também a restauração de Jerusalém no tempo dele, depois do cativeiro, e a restauração de Jerusalém, o retorno do povo para a sua terra, e também no futuro a restauração da Terra Santa, ou melhor, a inauguração, né, da Terra Santa e a morada eterna, a morada celestial dos salvos. Amém? Então, uma profecia de duplo cumprimento. Também há emprego de metáforas, muito emprego de sentido figurado. Ele fala de um exército de gafanhotos que, ao mesmo tempo que é de fato um exército de gafanhotos que destruiu a lavoura, ele fala ali que o céu vai escurecer, porque quando venham, igual aconteceu no Egito, nas pragas do Egito, era tanta mosca, tanta coisa que você não conseguia ver o céu, e ali ele fala de o céu escurecer com o marchar do exército. Então, porque aqueles gafanhotos eram tantos que você teria dificuldade até de ver o céu, era muita coisa. O pastor sempre fala lá no Senegal que eles foram comprar carne no mercado lá popular, aquelas feiras de rua, né, pastor? E a carne
Você olhava assim e não conseguia ver a carne de tanta mosca. Estava tudo escuro assim, você tinha que bater nas moscas para poder enxergar a carne. E aqui era a questão dos gafanhotos. Você não conseguiria... claro, um exagero, né, de dizer que os gafanhotos cobriam o céu, que o dia se escureceu, mas ele também está fazendo um paralelo do tempo futuro, de quando Jesus voltar, que vai dizer que o grande e terrível dia do Senhor, o sol vai escurecer, o dia vai virar noite e tudo mais. Então ele faz esse paralelo aí na sua profecia. E ele também fala desse exército de gafanhotos, também simbolizando a invasão do exército da Babilônia e também a guerra no final dos tempos, que o anticristo vai regimentar um grande exército para marchar contra Israel. Então é uma profecia que ela tem esses sentidos aí, tá bom? Aqui a gente consegue ver, por que eu estou falando isso? Em Joel 1,6, diz assim, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de mim a vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos e se fizeram brancos. Então aqui ele está falando que veio um povo e destruiu a terra. No capítulo 2, a partir da parte B do versículo 1, ele fala, o dia do Senhor vem e já está próximo. Agora Joel 2:2. Dia de escuridade e de densas trevas, dias de nuvem e negridão, como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. E no versículo 4 diz assim, a sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. E ele vai descrevendo algumas coisas acerca desse exército, tá? No versículo 11 ele fala assim, o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Então esse exército inimigo que invade Jerusalém, ele diz que esse exército é do Senhor. O Senhor que determinou que esse exército invadisse Jerusalém. E no capítulo 25, no versículo 25 do capítulo 2, diz assim, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Está vendo aqui que a todo momento parece que é um exército real de pessoas, mas aqui a própria palavra de Deus diz que esse exército de gafanhoto que destruiu tudo, que cortou, que devorou, é o meu grande exército que destruí a vós outros. Então a profecia, ela tem um cumprimento real para aquele tempo e existe um cumprimento futuro também. Assim como Apocalipse, irmãos. Os irmãos da igreja naquele tempo que leram a carta de Apocalipse, eles entendiam como o Império Romano muitas vezes, o anticristo, a perseguição da igreja, eles entendiam como para ele o dragão que voava e ia atrás da igreja e tal. Mas ela também tem um cumprimento futuro. A profecia, ela tem geralmente a profecia ela tem essa característica. Amém, irmãos? Tá tranquilo até aqui? Então o contexto é que havia uma grande destruição em Judá e o profeta estava profetizando para aquele tempo deles que aquela destruição era por causa dos seus pecados, por causa da sua leniência, por causa a sua displicência e o afastamento, o distanciamento do povo para com o seu Deus, mas também era uma profecia para o tempo futuro. E o conteúdo da profecia, ela tem um diagnóstico, um juízo, uma exortação e uma promessa de restauração. Outra característica também da maioria das profecias dos profetas do Antigo Testamento, elas tinham isso. Deus levantava um homem para fazer um diagnóstico, olha, vocês estão assim por causa disso, disso e disso. Ela tem um juízo que fala assim, se vocês não se converterem ao Senhor, se vocês não se arrependerem, o Senhor vai vir fazer isso, isso e isso. Uma exortação, que é também uma forma de uma repreensão e um chamamento, né? Fala assim, olha,
vocês podem fazer isso, se arrependam dos seus pecados, para o Senhor fazer isso, isso e isso, e uma promessa de restauração, sempre tem. Sempre o Senhor promete restauração. Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e tal, eu ouvirei dos altos céus, sararei a vossa terra. Não é assim? O Senhor sempre, Ele não quer o mal do seu povo. Ele não é um Deus cruel, sádico, que quer, não, eu vou destruir mesmo esse povo, não. Quando Ele permite algo ruim, naquele tempo, irmãos, e na nossa vida, nos nossos dias, é porque Deus quer tratar com a nossa vida, Ele quer tratar com o nosso caráter, Ele quer que a gente se aproxime dEle, Ele quer que a gente seja parecido com Jesus Cristo, seu Filho amado. Então, nunca, irmãos, nunca um crente pode ver uma crise, um momento de dificuldade, como, Deus não me ama, e não sei o que. Não, irmãos, isso é imaturidade. Se é um momento, se é uma crise, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Vamos mudar essa chave na nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Crise na vida do crente é porque Deus quer tratar, Deus quer nos mostrar algo que a gente não está vendo no nosso dia a dia normal. Amém, irmãos? Amém? Então tá bom. Diagnóstico. Todo o povo, diagnóstico daquele momento ali de Joel, todo o povo havia se desviado do Senhor e até os sacerdotes haviam se corrompido. Joel 2,12 diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e com pranto. Ele fala, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Se Deus está chamando as pessoas a se converterem, é porque elas estavam perto dele ou estavam distante dele? Distante, estavam no caminho dele ou fora do caminho dele? Então, se ele está chamando o povo a se converter, é porque o povo estava desviado do Senhor. Esse é o diagnóstico. Olha, está acontecendo isso porque vocês estão desviados do caminho do Senhor. O juízo, por causa disso, por estarem desviados, o Senhor enviou uma praga de gafanhotos e nações inimigas para tomarem a cidade. Joel 1, 4 ao 7. Por causa dos pecados, por causa da indiferença que o povo estava com relação ao Senhor, o Senhor envia a praga de gafanhotos, ou permite, a praga de gafanhotos e as nações inimigas contra Israel. Essa dinâmica a gente vê em todo o Antigo Testamento. No tempo dos juízes, a gente vê sempre. O povo se desvia, Deus permite que os inimigos venham. Uma exortação, o Senhor convoca o povo ao arrependimento. Isso é muito lindo, irmãos. É muito lindo o Senhor chamando, se arrependam. Sabe, eu não penso mal contra vocês. Joel 1, 13, 14. Quem tiver aberto aí, só para não ficar eu lendo, pode ler, por gentileza. Joel 1, 13, 14. Amém. Joel 2, 12 ao 17. O 2, 1 também chama tocar a trombeta em Sião, dar voz de rebate no meu santo monte. Mas um texto que eu gosto muito, eu acho muito lindo, é esse, de Joel 2, 17. Do 12 ao 17. Por gentileza, quem encontrar. Do 2, 12, irmã. 12 ao 17. Isso, 2, 12 ao 17. Amém.
Amém. Olha que lindo, irmãos, porque eu gosto bastante desse texto. Ele convoca o povo a se converter a ele de todo o coração. No versículo 13, rasguem o seu coração e não as vossas vestes. Os irmãos sabem que o judeu ele tinha o costume de quando acontecia uma desgraça, quando ele, em sinal de arrependimento, de tristeza, ele rasgava a sua roupa, e eles usavam uma bata por baixo, né, sempre acima do manto. Então aquela roupa boa, ele rasgava e ficava ali com a roupa, só com a sua roupa de baixo, em sinal de vergonha, de tristeza. Mas aí isso virou uma prática, qualquer um falava, aí rasgava a roupa, fazia aquele dramalhão, e Deus estava falando, não rasga a sua roupa não, rasga o seu coração diante de mim. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Às vezes a pessoa acha que Deus é aquele que fica com um raiozinho assim, só esperando você dar um mole. Não, Ele é tardio em irar-se, irmão, porque a gente é pecador, a gente vacila direto com Deus. E Ele é tardio em se irar com a gente. Quando Deus chegou a esse ponto aqui de enviar a praga, é porque Ele estava muito chateado com esse povo. Ele estava muito chateado. E aí fala assim, olha, quem sabe ele não se voltará, se arrependerá desse mal que ele está fazendo e vai deixar uma oferta para vocês. Deus deixando uma oferta para o povo. Para quê? Para o povo recolher aquela oferta, ou seja, uma bênção. E oferecer para Deus a oferta que Ele mesmo deixou. Aí ele fala assim, ó, toca a trombeta, agora para o povo, ó, toca a trombeta em Sião, promulga um santo jejum, chama o povo para se reunir, uma assembleia solene, congrega o povo, chorem os sacerdotes. Aí ele começa, quem é que tem que se arrepender nessa nação? Quem é que tem que se arrepender? Os sacerdotes, os ministros do Senhor, o povo todo. Ele fala assim, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os pequenos, os que mamam, ou seja, desde o mais velho até o mais mocinho, até o menor, os que mamam no peito, tem que fazer esse jejum, inclusive. Reúnam os filhinhos, sai o noivo da sua recâmara, ou seja, o recém-casado, aquele que pela lei de Moisés estava autorizado a se afastar de tudo, inclusive da guerra. Olha, se tiver uma guerra, o cara tem direito de ficar 1 ano sem ir para a guerra, porque ele é recém-casado, ele tem que cuidar da esposa dele. Nesse momento aqui, era tão sério o negócio que falou, não, até esse cara aí, manda ele sair da recâmara, lá da lua de mel dele, vem aqui chorar, vem se humilhar, porque é momento disso. Sabe? E eu entendo que nos nossos dias é momento disso, irmão, da gente se humilhar perante o Senhor, pedir a misericórdia dele, para que nós possamos mostrar arrependimento diante do Senhor, diante de tudo isso que nós temos feito, das coisas que nós temos deixado de fazer diante do Senhor e das coisas que têm acontecido também nos nossos dias, não só na nossa nação, mas no mundo. Sabe, nesse exato momento, irmãos, tem crianças de 3 anos, de 5 anos sendo vendidas como objeto sexual de monstros, predadores sexuais. Nesse momento tem pessoas sendo escravizadas, nesse momento tem pessoas sofrendo todo tipo de violência. Nesse momento tem irmãos nossos sofrendo todo tipo de tortura por causa do Evangelho. A gente não pode viver um dia após outro, qual carro que eu vou comprar amanhã? Qual coisa... Irmãos, é muito sério isso. É muito sério. É o momento da gente chorar e pedir ao Senhor misericórdia. E havia uma promessa, além do diagnóstico, do juízo, da exortação, havia uma promessa, além da restauração da cidade e do julgamento dos inimigos. No capítulo 3 a gente vê isso, Deus prometendo que vai restaurar a cidade, eles vão voltar para lá, que Deus vai julgar os inimigos. Não pensem vocês que vai ficar tudo bem. Por que os ímpios fazem o mal e tudo mais e Deus não está vendo? Deus está vendo sim, só que a conta deles está só aumentando, a conta negativa deles está só aumentando. E se eles não se arrependerem, irmãos, vai ser terrível o fim dos ímpios. Mas há a promessa maior, que é do derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo, que nós já lemos também em Joel 2, 18 ao 32, e do 3, do 1 ao 21, ele fala da promessa da restauração da cidade e do cumprimento no julgamento das nações inimigas. Então, todas essas promessas, ao final, depois de todo aquele contexto terrível, Deus faz essas promessas ao povo. O derramado do seu Espírito sobre toda a carne, que naquele tempo era só sobre algumas pessoas, aqui o Senhor fala,
vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Não é mais só sobre o profeta, sobre o sacerdote, sobre um ou outro, não. É sobre toda a carne. Todo aquele que buscar o Senhor, eu prometo derramar o meu espírito. O cumprimento dessa promessa, ela se dá no Novo Testamento, em Atos 2, como nós já falamos aqui, nós lemos também, quem leu a lição aí, teve a oportunidade de ver alguma citação. Os irmãos conhecem muito bem o texto de Atos 2, quando os apóstolos e os discípulos do Senhor estavam reunidos ali, e o Espírito Santo veio como línguas como de fogo, né? E os tocou, eles falaram em novas línguas, anunciaram as grandezas do Senhor. E o apóstolo Pedro, ele confirma que ali é o cumprimento. Em Atos 2:14 ao 21, ele fala, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Joel lá de trás. Amém? E essa promessa vem sendo cumprida até os nossos dias. Quais as razões para que o Senhor enviasse seu Espírito Santo para a igreja? Por que derramou seu Espírito sobre seus servos e servas? Porque o Senhor esperaria o tempo da igreja para poder derramar o seu Espírito. É porque Ele tem propósitos claros com relação a isso. A promulgação do Evangelho do Reino, ele se daria por meio da igreja. E para que a igreja cumprisse essa missão, ele somente por meio da ação do Espírito Santo derramado sobre nós. Sem o Espírito Santo de Deus, nada que foi feito com relação à igreja até os dias de hoje poderia ser feito. A nossa obra, o que nós fazemos para o Senhor, sem o Espírito Santo nos capacitar, é impossível de fazer. Até para você estar aqui nessa manhã, levantar da sua cama, vir para cá, é o Espírito Santo que tem que te capacitar. É claro que existe uma ação do homem, um querer, não basta esperar só se Deus não tocar no meu coração, não vou na EBD, não. Mas se o Espírito Santo não agir, não cooperar, não trabalhar no nosso ser, a gente não tem desejo de ler a palavra, a gente não tem desejo de nada relacionado ao Senhor. E muito menos largar tudo na sua terra, ir para uma terra distante, pregar o Evangelho sobre o risco de vida e tudo mais. Então é o Espírito Santo que promove isso na igreja. Amém? A manifestação do Espírito... Até aqui está tranquilo, irmãos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma adição, pastor? Não. Então vamos caminhar. Manifestação do Espírito Santo em situações complexas. A finalidade da profecia em tempos de calamidade é uma chamada ao arrependimento, santificação e promessas de restauração. Como eu já falei aqui, por que Deus levantava os profetas no tempo da calamidade? Para isso, chamar o povo ao arrependimento, porque sem arrependimento, irmãos, o povo ia continuar indo de mal a pior. É como o ímpio nos dias de hoje. Por que o Evangelho, quando as pessoas começam a diluir muito o Evangelho, a chamada hipergraça que a gente vê nos dias de hoje, tudo pode, não, está tranquilo, Deus é amor, cara, Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém ao inferno, porque um Deus de amor não condena ninguém ao inferno. Porque se não chamar ao arrependimento, o homem pecador, ele vai indo de mal a pior, ele vai caminhando diretamente para o inferno. Tenho certeza que todos aqui que são convertidos, se ninguém nunca tivesse dito para você que você estava errado, que você estava em pecado, que você precisava de um Salvador, dificilmente você estaria aqui, porque você ia continuar vivendo a sua vida. Ah, não, está tudo bem, está tranquilo. E mesmo quando nós estamos aqui, no meio do povo de Deus, o Espírito Santo precisa continuar a trabalhar no nosso coração, porque nós precisamos ser todos os dias confrontados, nós precisamos ser todos os dias lapidados para que possamos crescer. Você se converteu, agora está salvo, beleza, mantenha aí. Você ia ser aquela pessoa da sua conversão, do primeiro dia da sua conversão. Se bem que tem muita gente que permanece assim. 30 anos parece que a pessoa não cresceu 1 milímetro na estatura de cristão. Continua com as mesmas picuinhas, as mesmas maniazinhas, os mesmos mimimi, os mesmos blá, blá, blá. Mas quando a gente é confrontado, quando a gente ouve uma pregação que vê, olha, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, o Espírito Santo começa a agir no nosso coração, a gente vai crescendo. Amém? Santificação é esse processo. E promessas de restauração, promessas futuras, cidade eterna, o corpo glorificado, todas essas promessas que o Senhor tem na sua palavra para o seu povo. Então, por isso que Deus traz a profecia em tempos de calamidade, para que nós possamos mudar o caminho que nós estamos
tomando. Paralelos entre os tempos de Joel, o tempo da igreja primitiva e os tempos atuais. No tempo de Joel, o povo estava desviado do Senhor, como a gente já falou aqui. Havia uma crise espiritual e uma crise material muito grande, e Deus levanta o profeta para o povo se arrepender e voltar ao Senhor. Tempo da igreja primitiva, perseguição muito intensa. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha sido morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. Começou uma perseguição muito grande contra a igreja, eles estavam ali acuados, escondidos no cenáculo, o Espírito Santo desce, eles começam a anunciar o Evangelho, muita gente começa a se converter a Cristo. Aí os judeus começam a perseguir, o Império Romano começa a perseguir, e a igreja só crescia naquele tempo. Os dias atuais, dificuldades temos das mais diversas: violência, guerra, perseguição física, perseguição ideológica. A gente não está aqui sendo perseguido igual lá nos países árabes, nos países muçulmanos, na China, na Coreia do Norte, mas todo dia você está sendo bombardeado na sua fé sem você perceber, por meio da internet, por meio da televisão, por meio da mídia, por meio da cultura. Seus filhos estão na escola sendo bombardeados diuturnamente, todo santo dia. A perseguição, e ela tende a aumentar, tá, irmãos? Só queria avisar que, para quem não sabe, essa perseguição tende a aumentar, tá bom? Até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. As três situações em destaque acima apresentam um cenário de dor, angústia, ansiedade e pavor. Vivemos o tempo aí da ansiedade, as pessoas temem coisas que talvez nem existam. Tem aí a síndrome do pânico pegando cada vez mais gente, depressão, o cara está triste. Cara, mas por que você está triste? Você tem a família, você está com saúde, você tem ali, tua vida está estabilizada, tá... Pessoas que têm até muito boa situação financeira, depressão. Não sei, estou triste, nada preenche. É a realidade dos tempos de lá e os tempos de agora. Talvez por motivos diferentes, mas situações muito parecidas. Como nós observamos, nos dois primeiros, que é no tempo de Joel e no tempo da igreja primitiva, o Senhor providenciou algo extraordinário, um livramento extraordinário e restauração de Israel. E a profecia do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Eles viviam na expectativa, no tempo de Joel, desse derramar. A igreja primitiva experimentou esse derramar, esse enchimento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, e nós vivemos ao longo das eras da igreja experimentando também isso. Em tempos mais intensos dessa manifestação do Espírito Santo, em tempos um pouco mais escassos, mas o Espírito Santo nunca deixou de agir no meio da igreja. O cumprimento das promessas aconteceu no retorno do cativeiro, né, e bem depois, né, nos tempos de Jesus, no dia como nós conhecemos como dia de Pentecostes. Também já falei isso aqui. E ainda restando a profecia do grande e terrível dia do Senhor, que está lá descrito em Joel. Alguém pode ler e falar, mas, isso aqui ainda não aconteceu. Essa cumprimento dessa profecia do grande e terrível dia do Senhor ainda não aconteceu. E da habitação eterna dos salvos, que é a gente morar na glória eterna com o Senhor para todo sempre. Também é uma outra profecia que tem no livro de Joel, que ainda não aconteceu, e nós aguardamos ansiosamente por isso. Amém? E aí eu pergunto, irmãos, as situações complexas e difíceis nos fazem buscar com mais intensidade a Deus ou fazem cessar as nossas orações? O que os irmãos acham? Buscar mais? Situação difícil? Vou fazer igual o pastor aí, fica aquele... aí vai indo assim perto, aí o pessoal vai tremendo, aí quem estava com sono já perde o sono, né, irmão? Aí, Cris, vou aliviar para quem estava com medo. O que você acha, Cris? As situações complexas nos fazem buscar mais intensidade do Senhor ou cessa as nossas orações? Eu acredito que leva a buscar mais, porque quando as coisas apertam, parece que os crentes se despertam mais. Eu acho que sim. Eu acredito que depende do coração. Temos o caso lá do nosso incrível Jó. A gente vê que na situação difícil, a esposa dele falou, amaldiçoa teu Deus e morre.
E isso fez ele buscar mais a Deus. Então, depende do coração de quem está vivendo a situação. Se o cara é fiel a Deus mesmo, ele vai orar mais. Se o cara não é fiel, ele vai abandonar, vai chutar o balde e falar, Deus não existe. E aí, irmãos, o que vocês acham? É isso aí? É isso aí, irmão Jaime? Está de acordo? Sim. Eu, por exemplo, eu recebi o Evangelho sem muitos problemas. Mas as pessoas que me evangelizaram tiveram situações tão dramáticas e violentas de morte na família, eram meus amigos, e aquilo me chamou a atenção. O problema das outras pessoas. Então, cada caso, de maneira geral, eu concordo também que com mais dificuldade há mais procura de... Amém. Eu gosto muito de uma frase, irmãos, que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre fala, não sei se é dele, confesso que eu não sei de quem que é essa frase, ele diz assim, o mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. Então, ele quer dizer que, às vezes, as dificuldades para alguns faz com que o nosso coração se quebrante diante do Senhor e para outros a pessoa vai se tornando mais dura cada vez mais, né? Então, depende muito da pessoa, depende muito do coração. E eu pergunto aos irmãos, você consegue entender bem esse processo, irmãos, que foi descrito, que é descrito no livro de Joel? Processo de Deus para nos aproximar dele. A crise, uma exortação, um chamado, olha, acorda, vocês têm que se arrepender e tal. Um chamado ao arrependimento e o, de fato, arrependimento genuíno. Quando alguém exorta e você dá aquele estalo e fala, olha, eu tenho que me arrepender, eu estou errando nisso e tal. Isso gera uma busca mais intensa ao Senhor e com esse arrependimento e essa busca vem a manifestação do Senhor na nossa vida. Os irmãos conseguem compreender esse processo, essa dinâmica, essa didática de Deus para com as nossas vidas, para nos aproximar dele? Sim ou não? Você consegue ver isso na sua vida, em algum momento, seja no momento em que você se converteu, seja no momento da sua vida cristã, que você já estava mais ou menos assim, levando as coisas de qualquer jeito, e se abateu uma crise muito forte, e aquilo fez com que você caiu na real, se arrependeu, buscou mais o Senhor, e você experimentou um avivamento na sua vida. Já aconteceu isso aqui com algum irmão? Já aconteceu comigo, mais de uma vez até. Já aconteceu isso aqui com alguém ou não? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois não, pastor? Bom dia, irmãos, graça e paz. Só para, eu gosto sempre de salientar que a profecia de Joel, ele diz assim, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, ele vai colocar esse derramar do espírito nos últimos dias. Quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, Pedro identifica sendo aquele momento a inauguração dessa profecia e podemos afirmar que o início desses últimos dias. Então, quando Pedro diz, isso que vocês estão vendo e ouvindo é o cumprimento da profecia de Joel, de que nos últimos dias aconteceria. Então, nós estamos, diz Pedro, vivendo os últimos dias. Por que eu estou salientando isso? Porque tem gente que está esperando os últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias já faz 2000 anos. Então, já estamos nos últimos dias desde que o Espírito desceu. Ele desceu para inaugurar esse tempo final, que era o tempo dos últimos dias. Então, ele veio, ele permanece conosco, mas ele inaugurou os últimos dias. Então, nós não podemos ficar desavisados em relação a isso. Nós já estamos nos últimos dias. Amém. Obrigado, pastor. O propósito dessa manifestação do Espírito Santo. Qual o propósito disso? Para que Deus nos enche com o seu Espírito? Só para a gente falar em línguas? Para a gente falar embolado? Para a gente, sei lá, parecer mais crente que o outro? Sei. Não, todas as ações do Espírito Santo sobre as pessoas são sempre para propósitos e alvos estabelecidos pelo próprio Deus e nunca por desejo e capricho dos homens.
O Espírito Santo desce sobre alguém não para ele em si se destacar, para que, se Deus dá dons para alguém, não é para aquela pessoa ser colocada em destaque, para ela ser pomposa em alguma coisa, não. É com um propósito bem definido por Deus. Não é para eu enriquecer, não é para eu crescer, para eu aparecer, não. É para um propósito definido por Deus. Os dons são dispensados no meio do corpo para a edificação do corpo de Cristo. Um tem a profecia, outro tem o dom de revelação, de interpretação de línguas, outro tem o dom de línguas e outro tem o dom de cura, enfim, para a edificação do corpo. Amém? Por isso que o Espírito Santo é derramado, principalmente para promulgação do Evangelho. A manifestação, o poder e o derramar de Deus acontece conforme Ele quer, na hora que Ele determina, sem mérito humano para tais ações. E eu quero destacar isso, irmãos, sem mérito humano. Mas, irmão, você não falou que dependia de um arrependimento, dependia de uma busca, sim, mas você não determina quando o Espírito Santo vai ser derramado, como ele vai se manifestar, não. O Espírito Santo age como ele quer, na hora que ele quer. A busca nossa, o arrependimento, né, o reconhecimento, a confissão de pecados é um pré-requisito. Mas a hora que ele vai derramar, vai falar assim, não, hoje eu vou me arrepender e hoje eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não, é como ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer. O Espírito Santo pode te batizar, pode te encher. Aqui num culto, pode ser lá na tua casa, pode ser num retiro, pode ser no seu banho, no banheiro, pode ser na hora do batismo. É como ele quer, na hora que ele quer. Amém? E não tem, acho que eu coloquei aqui também, e não tem acepção de pessoas, mas acho que está mais para frente aqui. No tempo dos apóstolos, o Espírito Santo foi derramado para encorajar a igreja primitiva a suportar a crescente perseguição e capacitá-los a pregar o evangelho a toda criatura, cumprir o ID de Cristo, que está lá em Marcos 16:15. Sem o derramado do Espírito Santo, seria impossível a igreja primitiva cumprir o ID, e sem o derramado do Espírito Santo é impossível que nós façamos qualquer coisa para o Senhor, na obra do Senhor. O problema é que às vezes a gente se acostuma com querendo fazer as coisas sem a ação do Espírito Santo. A gente às vezes não pede a direção dele, a gente não pede que ele vá à frente, a gente não busca o revestimento dele e a gente faz as coisas com a força do nosso braço. Com a força do nosso braço, a gente pode fazer até alguma coisa, parecer que é boa, que é legal, pode dar um pouco de gente, pode encher, pode ficar até bonito aos olhos, mas de fato e de verdade, pode ser que Deus não esteja naquilo. Por isso, tudo que nós formos fazer para o Senhor, e particularmente eu já falei isso aqui, tudo que eu vou fazer, seja para a igreja, seja para a minha vida secular, eu peço para que o Espírito Santo, eu peço para que o Senhor vá na frente e conduza tudo que eu for fazer, seja no meu trabalho, seja no dia a dia, seja no momento de lazer e principalmente nas coisas do Senhor. Eu declaro a Ele a minha total dependência dele. Se Ele não me direcionar, se Ele não estiver à frente, irmãos, aquilo pode até parecer que dá certo, mas no final dá errado. Amém? Por quê? Porque nós somos falhos. Agora, o Espírito Santo sabe a melhor forma de fazer todas as coisas. Os avivamentos ao longo da história tinham a finalidade de restaurar a pregação do evangelho genuíno, geralmente quando os crentes entravam num profundo estado de letargia e a finalidade da igreja estava sendo deturpada. Ao longo do tempo da igreja, ao longo das eras, a igreja ela entrou em momentos de letargia, em momentos em que Jesus estava fora da igreja. Igual fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Em vários momentos da história, Jesus estava totalmente fora da igreja, batendo na porta dos corações, querendo entrar. E aí, quando acontece isso, Deus ele tem que vir e trazer o avivamento para restaurar a pregação do evangelho, a pregação genuína, porque a igreja, quando ela começa a viver só para ela, fazendo as coisas só dela, em si mesmada e só querendo ela inchar, ou para agradar pessoas, ou para enriquecer pessoas, aí ela perde o foco da sua missão, que é pregar o evangelho para a salvação do perdido. E quando Deus entende, Ele vê isso, Ele vê que a igreja está se perdendo, Ele tem que restaurar a sua obra. E de que forma? Trazendo os avivamentos ao longo da história da humanidade. Nós tivemos vários, tivemos o avivamento do século XVI, com Martinho Lutero, quando a igreja ela entra, desde o momento lá de Constantino,
300 e pouco depois de Cristo, até 1517, com a Reforma Protestante, a igreja vive esse tempo de trevas, em que ela, com raríssimos momentos, ela tem ali lapsos de alguma coisa boa, mas a maior parte do tempo ela está em profundas trevas, e Deus levanta Martinho Lutero para trazer a Reforma Protestante, trazer a igreja para o foco, para o centro das Escrituras novamente. E ao longo da história temos outros avivamentos, que o Senhor derrama do seu Espírito e faz uma obra grandiosa na sua igreja. Amém? Pois não, pastor. Para quem é o derramamento do Espírito Santo? Para quem é? Dá para melhorar essa pergunta? Quem é que pode receber esse derramamento? Aí está, ó, a resposta aí na tela. Cabe ressaltar que o Espírito Santo não faz distinção de classes de pessoas. O derramamento do Espírito, como diz aqui em Joel, a resposta está aqui na palavra, irmãos. Tudo está na palavra. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre servos e servas, ou seja, escravos, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Sobre escravos, irmãos, sim. Sobre escravos. Sobre crianças, sim. Sobre anciãos, sim. Sobre todos, sobre asiático, chinês, japonês, sim, coreano, sim, africano, sim, brasileiro, é para todos os que buscarem ao Senhor de verdade. O derramamento do Espírito Santo é só para o pastor, para os presbíteros e diáconos, não. Para o irmãozinho que chegou hoje na igreja e se converteu de todo o seu coração. Se Deus encontrar sinceridade no coração dele, ele pode derramar o seu Espírito Santo sobre a vida dele. Sobre todos. Mas Deus tem que encontrar isso aí. Fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento genuíno, confissão e abandono de pecados, irmãos. Sem isso aqui, não há derramamento do Espírito. Confissão de pecado, arrependimento, quebrantamento. Rasguem os seus corações e não as vossas vestes, como diz o Senhor. Amém, pastor? Fiz o trabalho de casa? Ele também não restringe a tempo e a lugar. O Espírito Santo foi derramado só lá atrás, não é para os nossos dias, é para os nossos dias sim. O dom de línguas é para os nossos dias sim. O dom de profecias é para os nossos dias. Todas as bênçãos do Senhor são para os nossos dias sim, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o seu propósito é sempre promover a salvação de todo ser humano, de todo, sim, de todos os seres humanos e de todo o ser humano, do ser humano por completo, porque a salvação não é só para a gente vir para a igreja e aí da porta para fora você é um, da porta para dentro você é outro. Não, Deus quer te salvar como um todo. Corpo, alma, espírito, mente, coração, o bolso, né? O bolso tem que se converter também, a língua se converter, os olhos, converter o ser humano como um todo. Amém? Seus pensamentos, sua forma de pensar. Porque eu acho isso, não cabe mais o que você acha, meu querido. Quando você entrega a sua vida para Jesus, é o que Deus acha e não o que você acha. Eu acho que não tem inferno não, igual uns que falam aí hoje em dia. Acho que não tem inferno. Tem sim. Só não paga para ver, que no primeiro segundo que você estiver lá, você vai falar, rapaz, não era bom aqui não, ó. Não era bom ter vindo para cá não. Então, salvação do ser humano como um todo. É para isso que o Espírito Santo batiza a sua igreja, para anunciar a salvação a todos os perdidos. Você tem conseguido perceber a ação do Espírito Santo e seus efeitos na igreja atual? Sim ou não? Sim? Por que, irmã Darla? Você consegue perceber a ação do Espírito Santo na igreja nos dias atuais? Pela transformação individual de cada um, né? A busca. Deus tem sido maravilhoso nos que buscam a Ele. O Espírito Santo tem manifestado, principalmente nessa igreja. Amém. Amém. É missão do Espírito Santo transformar o homem, sim ou não? Igual a irmã Darla falou? Sim, né, irmãos? Com certeza. É impossível o homem permanecer da mesma forma depois que ele é restaurado pelo Espírito Santo, depois que o Espírito Santo passa a habitar nele. É impossível o homem permanecer da mesma forma. Ele só fica da mesma forma se o coração dele estiver fechado e ele não deixar o Espírito Santo promover a transformação. Se ele não permitir, aí realmente o Espírito Santo não vai fazer porque ele é educado.
Mas quando a gente abre o coração para Deus, abre o coração para o Espírito Santo, Ele nos transforma. A gente não permanece a mesma pessoa. Amém? Nascer de novo, ter uma nova vida, com arrependimento genuíno, não é? E mudança de vida. Amém. 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 Coisa importante também que até o professor, o comentarista ressalta aqui, e a gente também precisa estar atento a isso, é que a gente restringe o Espírito Santo a certos cultos, a certos momentos. É a vigília para a busca do Espírito Santo, é o retiro espiritual para a busca do Espírito Santo, é o culto do Espírito Santo, quando na verdade ele quer agir o tempo todo na tua casa, no seu quarto, na sua oração, até aqui na escola bíblica dominical você pode ser cheio do Espírito Santo. Então nós não podemos restringir ele a determinados cultos, a determinados momentos da nossa vida, né? Ele quer nos encher o tempo todo, né? Amém. Vamos aqui caminhando para o final, irmãos, reafirmando a missão do Espírito Santo. Nos tempos do profeta Joel e na era dos apóstolos, o cenário era adverso para o povo de Deus, seja pela apostasia, ou pela fome, ou pela perseguição. Lá no tempo de Joel, será que tinha algum remanescente fiel? Tinha. Apesar de toda a apostasia, de todo o cenário trágico, espiritualmente falando, devia ter outros homens, além de Joel, que também eram fiéis ao Senhor. Deus sempre guarda os seus remanescentes fiéis. São poucos, mas sempre vai ter. No tempo da igreja primitiva também. A fome, a perseguição, a igreja de Jerusalém no primeiro século, irmãos, passou por um momento de crise muito grande, porque a perseguição expulsou os irmãos de Jerusalém e ficaram pouquíssimos. Alguns apóstolos, uns estavam sendo mortos, outros estavam ali ainda remanescentes, e a igreja não tinha sustento financeiro. O apóstolo Paulo, que ia nas outras igrejas, na Macedônia, em outras igrejas que tinham recursos, e mandavam dinheiro para a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe. Então, a gente sempre, em todos os tempos, a igreja, o povo de Deus passando por momentos de dificuldade. E nos dias atuais, será que temos um quadro semelhante àqueles daquele tempo? Creio que sim. Apostasia, idolatria, ganância. A gente está vendo aqui, ó, isso aqui não é uma boate não, irmão. Isso aqui é uma imagem da internet de uma suposta balada gospel. Isso aqui é apostasia, irmãos. Fome, seca, escassez, muita gente passando por isso nos nossos dias. Guerras e violências nas cidades grandes, isso aqui é uma realidade. Isso aqui não é um exército convencional, não. Isso aqui é traficante armado. Olha só, isso aqui não deveria estar numa cidade, na mão de pessoas que não são habilitadas nunca, nunca. Perseguição religiosa, isso aqui é o Estado Islâmico executando cristãos. Eles botando crianças, isso aqui é criancinha de, 8, 9 anos, matando pessoas, matando cristãos. Perseguição religiosa intensa. Cada dia eles vão inventando coisas diferentes, afogam, queimam, enfim. Hoje não é diferente. Deus, através do seu Espírito derramado sobre nós, nos capacita a manifestar as grandezas de Deus aos perdidos e pecadores, para que reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que faz pessoas a enfrentarem aquilo ali, a pegar um missionário, igual o Carlinhos e a Sandra, que estão doidos para ir para a China e para a Coreia do Norte, para levar o Evangelho. O coração deles queima por missões na China. Para muitos é loucura. Alguns morávios, uns jovens morávios, eles se deram como escravos, porque tinha um senhor de uma fazenda que falou assim: eu não deixo pregar o Evangelho aqui para os meus escravos, só se for escravo também, porque ele achou que ninguém ia ser louco de se vender como escravo para pregar o Evangelho. E 2 jovens moráveis falaram: nós vamos. Se despediram da família e foram lá e se entregaram como escravos para viver entre os escravos, para poder pregar o Evangelho para aqueles escravos. Isso é a loucura da pregação, irmãos. Isso é a loucura da cruz, que o mundo não entende. E nós aguardamos ainda um avivamento nos nossos dias, uma manifestação poderosa do Espírito Santo nos nossos dias, e aguardamos o cumprimento pleno de todas as profecias da palavra do Senhor. Nos objetivos da lição, afirmamos que a missão do Espírito Santo é revelar a obra redentora da cruz. E aí eu pergunto: você está disposta a ser um canal para a realização desse propósito?
Quantos aqui estão dispostos a se entregarem como um canal para manifestação, para realização do propósito do Senhor na sua vida? Não necessariamente, irmãos, vai ser igual para todo mundo. Às vezes a gente fica com medo, eu não quero ir para a China. Primeiro de tudo, Deus não precisa que todos aqui vão para a China. Cada um vai cumprir o propósito de Deus conforme a vontade dele. Segundo, se for da vontade dele, se você simplesmente se entregar, ele vai capacitar você a cumprir o propósito dele. Se precisar tirar o medo, se precisar te encorajar. Eu não consigo falar em público, eu não consigo evangelizar, que eu tenho vergonha, eu sou muito tímido. Ele vai tirar toda a timidez, ele vai te capacitar dentro da sua, mesmo com as suas limitações, ele remove as limitações. Basta você se dispor. Ele precisa só de corações dispostos. Amém? Para concluir a nossa lição, o Espírito Santo foi derramado para propósitos muito bem estabelecidos. Ele não é derramado por acaso, de qualquer jeito, não. É propósito muito bem estabelecido. Para o povo de Israel, nos dias do profeta Joel, significou a esperança de uma profunda mudança em todas as áreas. Restauração em todas as áreas, espiritual, material, restauração da cidade. Para os discípulos, em Atos 2, significou o cumprimento da promessa, da profecia, da promessa do Senhor, que falou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só ficar em Jerusalém, a única condição que Jesus falou, fique em Jerusalém e vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, em todos os lugares, até os confins da terra. Cremos que somente através da ação e da manifestação do Espírito Santo, os homens são convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, o homem não é convencido da justiça, do pecado e do juízo. Ele continua achando que ele está certo. Até gosto de ir na igreja, até vou na igreja. Mas se o Espírito Santo não se manifestar, ele vai tentar adequar a pregação da palavra à sua vida de pecado. Agora, quando o Evangelho entra, quando o Espírito Santo entra na vida do homem, ele olha para a Bíblia e ele fala, quão pecador eu sou. Misericórdia, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Igual o apóstolo Pedro falou, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. É isso que o Espírito Santo faz quando entra na nossa vida. E, por fim, a missão foi dada à igreja, aos servos e servas que hoje são cheios do mesmo Espírito Santo, para que testemunhem com poder e ousadia, assim como os apóstolos. Se o Espírito Santo é o mesmo do tempo dos apóstolos para os dias de hoje, e nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, então nós temos que orar a Deus, pedindo aquela ousadia que eles oraram ali no capítulo 4. Depois você leia de novo em casa com calma, o capítulo 4 de Atos, 23 ao 32, que é a oração que os apóstolos fizeram no momento de extrema perseguição. Eles não falaram, Senhor, tira de nós a perseguição. Eles não falaram, Senhor, me leva daqui embora. Senhor, me leva para o céu logo que eu não estou aguentando a perseguição, não. Eles falaram assim, Senhor, nos dê ousadia para pregar o Evangelho. E quando eles oraram, as bases daquele lugar tremeram e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, quando a gente não tem ousadia para pregar o Evangelho, a gente tem que, e quando está uma perseguição intensa, igual nós temos visto no dia de hoje, perseguição contra a nossa família, perseguição contra as crianças, nós não temos que pedir, Senhor, faz isso, arranca, tira a perseguição, não sei o que, não. A gente tem que pedir ousadia para pregar cada vez mais, porque se o inferno está vindo com fúria contra as nossas vidas, é porque ele está vendo que o Evangelho está chegando a mais pessoas e eles estão desesperados, perdendo almas para o reino de Deus. E a gente tem que pedir mais ousadia, Senhor, me dá mais ousadia para falar para mais pessoas do Evangelho, para que mais pessoas se convertam e o inferno perca almas e o reino de Deus seja adicionado em nome de Jesus. Amém? Sejam cheios do Espírito Santo em nome de Jesus, que o Espírito Santo os